Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos mais uma vez juntos para esse momento do comunhão no lar. Trazer essa casa, a energia dessa abençoada casa para dentro do nosso ambiente doméstico. O símbolo disso é abrir as portas do nosso ambiente doméstico para a figura, para este amigo incomparável que é Jesus. Para que Ele possa vir, sentar conosco e que possamos conversar com Ele. E a tentativa é que nós possamos fazer como Pedro em sua casa, que recebia Jesus lá em Cafarnaum no final do dia e conversavam e ali sorviam os aprendizados, as orientações do Mestre. Então que Jesus venha ter conosco, se sentar ao nosso lado e conversar conosco. E para isso, nós trazemos uma mensagem intitulada A Fé Vitoriosa. É uma mensagem escrita no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, registrando esses momentos em casa de Pedro, em que Jesus ali, instituindo o culto do Evangelho no lar, naquela casa, aproveita esses minutos para orientá-los, para instruí-los, para consolá-los. E hoje faz isso conosco. Registra o autor espiritual da mensagem. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivesse no trovão. Outro acreditava que o Pai residia no vento, e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo-Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção
as atividades em curso. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento, que auxilia a natureza, e no trovão, que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato na terra, nas ocasiões de sementeira. O segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E o terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Vejam, meus queridos, quantas vezes, não é? Nós nos envolvemos nessas contendas do intelecto, das convicções, das nossas certezas. Eu fui me senti muito questionada numa ocasião em que eu tive acesso a uma frase. Eu a conheci por meio do teólogo Rubem Alves. Não sei se a frase é dele, mas diz que o lugar das certezas é nas gaiolas, ou que as gaiolas estão cheias de certezas. Essas certezas que nos aprisionam e que por vezes, como na história contada por Jesus aos discípulos, a partir do questionamento de André, essas certezas das quais nos vestimos e utilizamos os recursos que possuímos, sejam esses recursos materiais, os recursos intelectuais, os recursos emocionais, para nos degladiarmos com os nossos irmãos, que pensam diferente. Bem acertado essa mensagem para esse momento nosso, né? Que nós estamos passando no mundo, com tanta dificuldade para ouvirmos aquele que pensa diferente, aquele que fala diferente, aquele que vê diferente. E aí, Jesus conta essa história quando os três, tementes a Deus, pedindo amparo, pedindo o seu apoio, rogam a sua proteção e passam a guerrear para defender as suas certezas, para defender as suas verdades. E Jesus conta que o Pai amoroso, misericordioso, e que bom, que maravilha é sermos filhos de um Pai misericordioso, que olha para nós e vê a nossa ignorância e a nossa infantilidade.
e nos ensina. E esse pai compassivo manda em socorro àqueles 3 homens um ser simples, a dizer-lhes que a verdade estava com os 3. As nossas verdades, elas se complementam. São olhares de lugares diferentes, de pontos de vistas diferentes, de histórias de vidas diferentes. Mas aquele homem simples que foi mandado pelo Pai misericordioso para resolver aquela contenda, aquele embargo entre aqueles 3, então, amigos que passaram a guerrear, lutando pelas suas ideias, aquele homem diz a eles que aqueles recursos que eles utilizavam para destruir uns aos outros, e nós? A fala, o deboche, né? O nosso senso de humor exacerbado, às vezes as nossas armas materiais, o nosso intelecto, que nós não usemos esses recursos para destruir, mas para construir, para consolar, para cuidar, para curar, não para ferir, não para destruir, não para machucar. Então, a reflexão para a gente é qual é o uso que nós estamos fazendo desses recursos que nós temos. Em defesa das nossas certezas, em defesa da nossa fé. E aí Jesus arremata a mensagem para André e para nós. A fé que ganha a guerra, é aquela fé que se transforma em ação de consolo, de amparo, de misericórdia, de auxílio. Que nós possamos colocar os nossos recursos materiais, emocionais, psíquicos, em favor de construir essa ambiência de paz que nós tanto desejamos. Essa ambiência de equilíbrio, de entendimento que nós tanto desejamos. Que não fiquemos a esperar o primeiro passo do outro. Que sejamos nós a dar o primeiro passo, a oferecer os nossos recursos em favor da construção desse ambiente de paz, de entendimento, de compreensão, de tolerância, colocando em ação essa confiança que nós temos em Jesus. A confiança que nós temos no amor de Deus por cada uma de nós. E esse Deus, que é Pai e que é misericórdia, espera de nós que nós saibamos ser efetivos filhos seus nas nossas relações. Ouvindo, respeitando, acolhendo, recepcionando e transformando o nosso agir em favor do bem coletivo. Não é do meu bem, não é do que me satisfaz, não é do que me atende ou atende aos meus, mas em favor do bem que atende ao coletivo. O bem comum, o bem de todos. A confiança que se pauta no exercício diário do trabalho para a construção de algo que é valoroso para todos nós. Esta é a fé vitoriosa. Esta é a fé que ganha, que vence a guerra. Que nós possamos acolher essa reflexão trazida por Jesus para dentro da nossa casa e do nosso lar e possamos fazer o esforço sincero de sermos pacíficos e pacificadores no nosso ambiente doméstico, junto daqueles que estão mais próximos. Que não seja por meio de nós que a guerra se inicie no nosso lar. Ao contrário, que seja por nós que ela se consolide. Fique em paz, que Jesus abençoe a sua jornada e até uma próxima oportunidade.
Um beijo no seu coração.